Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma espetacular aula de legislação de trânsito, uma aula bem específica. Hoje a gente vai abordar a Resolução 211, né? Resolução 211, lá de 2006, né? Resolução essa que vem complementar aí, vem preencher as lacunas dos artigos 97, 99 e 314 do CTB, tá? Que da legislação de trânsito. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, rapidamente aqui. A resolução de 13 de novembro de 2006, né? Essa resolução tem como ementa requisitos necessários à circulação de combinação de veículos, né, de carga, CVC, a se refere os artigos 97, 99 e 314 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Ou seja, essa resolução 210, ela vai ser uma resolução que vai tratar de um assunto muito especial, que é a autorização especial de trânsito, a famosa AET, né? Famosa AET, ou seja, aqui nós iremos elencar todas as situações e todos os tipos de AET, quais os blocos de AET, quais são as regras que os motoristas, os proprietários dos veículos deverão adotar para ter essa AET, né? E aí, professor? E aí, esta aula aqui, eu digo para vocês que é uma continuidade da nossa Resolução 210. Aula da Resolução 210, a aula já paga para vocês, já ministrei essa aula, onde ela define o quê? Ela define os padrões, não é isso? E define os padrões, as dimensões, né? As dimensões dos veículos, dimensões, aí nós temos aí 4 tipos de dimensões, né? Largura, altura, comprimento e balanço traseiro, bacana, e de peso também. Peso, nós temos 2 tipos de peso, o peso bruto total e o peso por eixo, né? Ou seja, todas as regras, todos os veículos que se enquadram na 210, não há necessidade de ir para a AET, porque ele, para circular, ele vai ter que ter uma autorização especial de trânsito, conforme a resolução 211, né? 211, que é essa resolução. Só recordando, bem aqui para vocês, com bate-olho, só batendo o olho aqui nesses veículos aqui, eu digo para vocês o seguinte: esses veículos aqui tem ou precisa de AET ou não? Vamos analisar, né? Então, olha aqui, primeiro, um caminhão trucado aqui, vamos lá, peso máximo para o eixo, né? Aqui temos uma combinação simples, né? Uma combinação simples com 2 pneus, ele pode ter 6 toneladas, isso está na resolução 210. Aqui nós temos aqui um conjunto de 17, né? Ou seja, aqui nós temos um eixo duplo, né? Tandem, né? Tandem. Que aí você pode carregar até 17, no total 23, né? O comprimento desse conjunto lá na 210 é até 14 metros, nós vimos isso, né? E necessita de AET? Não necessita de AET, ou seja, não está sobre essa regra. Este outro veículo aqui, por exemplo, né? É bom que a gente passe o quê? A revisar um pouco os conceitos, né? Esse aqui é um caminhão duplo direcional trucado, né? Então nós temos aqui, ó, 2 conjuntos de 6, tá? 6 mais 6. E temos um conjunto de 17. Esse conjunto de 17 aqui é aquele famoso eixo duplo Tandem, né? Então, o eixo duplo Tandem você pode carregar até 17. Estou dando exemplos para vocês, né? Se não for Tandem, é até 15, né? Ou seja, aqui está no limite da categoria, né? Peso máximo para o eixo 29 toneladas, né? Que coincide também com o peso bruto total PBT desse tipo de viatura. Comprimento máximo 14 e não necessita, né? E agora é outra configuração, né? Agora temos uma configuração de um caminhão e mais um reboque, né? Caminhão mais reboque. Caminhão mais reboque, né? Lá no seu papelinho, esse negócio do papelinho aí pegou, né? Lá no seu papel das suas anotações, olha aqui, viu como é importante, né? Lá tá lá, ó, combinação, ó. Caminhão, trator, né? Não, caminhão, lá, é daquele artigo lá. Nós temos o seguinte, olha só recordando, caminhão trator mais reboque, né? Nós vimos o quê? Que é 19,8 metros, né? O limite máximo, né? E nós vimos que nessa categoria nós temos também o quê? O ônibus mais o reboque, né? Mas não entra nessa resolução. Vamos lá, contando aqui, ó, 6, aqui 10 porque é um pneu duplo, né? Outro 10 pneu duplo, né?
e mais um eixo duplo tarde, no total 43 toneladas, né? Transitar até 43 toneladas nessa configuração, também não há necessidade de emitir a ET, né? E agora, pessoal, agora começou a ficar um pouco mais difícil, né? Temos aqui outra situação, né? Olha aqui, essa aqui já é uma situação de um veículo mais longo, né? Também 19,80, né? Temos aqui um veículo com 3 aqui, né? 3 unidades, o caminhão trator e mais 2 reboques aqui, tá? 2 semi aqui para a galera aqui, tá? É um bitrem. E esse bitrem, ele tem de 17,50 até 19,8, né? Peso máximo para o eixo, ó, 6, 17, 17, 17, 57 toneladas, né? É o limite da categoria da resolução 210. Agora, se você tem essa configuração aqui, ó, nessa configuração aqui, você já tem, ó, 1, tá? 2, 3, 4 veículos, né? E o peso dele, ó, 6, 17, 6, 17, 17, 17, 17, 74, né? O comprimento dele, aqui, ó, 30, no máximo 30 metros. Esse tritrem aqui, ó, tritem, né? Esse tritem aqui, o nome aqui está o português errado, deixa eu corrigir o nome desse cara aqui. Deixa eu já ver esse cara agora aqui, não tem, é tritem, né? Faltou um Rzinho. Só um pouquinho aqui para vocês, né? É muito papelinho, gente, é muito papelinho, né? Exatamente, né? É tritrem, não é tritem, né? Então, por favor, faça a devida correção aí, ó. Tritrem, né? Tri de 3, né? 3 vagões aí. Bacana, ó. Neste caso, é um caso concreto que necessita do quê? Da AET. Olha aí. Ele é AET. Então, essa aqui vai surgir thumb da aula. Olha aí a primeira situação, né? Por isso que a 211 é a continuação da 210, né? Olha aqui, um bitrem, 9 eixos, né? Olha aí, ó, somando 6, 17, 25, ó, aqui um conjunto, ó, tritardem, né? Aí, ó, articulado, suspensão aqui especial, ó, 25,5, deu 74 toneladas, dá um limite da categoria, né? Olha aí, comprimento máximo de 30, neste caso aqui também, para esse veículo transitar nas nossas vias, né, há a necessidade de quê? Da emissão da AET, Autorização Especial de Trânsito, né? Feito essa ajuda à memória, e além da ajuda à memória, a introdução para nós entrarmos já diretamente aqui na onde? Na resolução 211, né? Vamos aqui no artigo 1º. Agora a gente vai dar continuidade, né? Com certeza, é uma aula mais curta que a 210. Na 210 nós temos várias regras. Tá? Aqui também nós temos algumas regras também importantes que você deverá fazer as suas anotações. Então vem comigo. Artigo 1º, vem comigo, rapidamente. As combinações de veículos de carga, CVC. Opa, professor, agência de viagem, não. Ó, C de combinações, veículos, V, e o C de carga. Ou seja, esta resolução aplica-se apenas de veículos de combinação de carga, não de passageiros, né? Outra regra importante, né? Ó, então vamos lá, ó, primeiro, ó, carga. Olha aí. Tá? Segundo, com mais de 2 unidades, ó, mais de 2 unidades. Tá? Essa incluída o trator, o caminhão trator. Não é o trator da roça, tá? Vamos lá, 3, ó, peso bruto total, aqui no caso é o combinado, né? Maior que 57 toneladas. Prof, por que maior que 57 toneladas? Porque se for menor que 57 toneladas, ele entra na 210. Bacana, né? E, finalmente, né, nós temos aqui, né, comprimento total, ó, comprimento, ó, comprimento maior do que 19,80. Aí, tá aí. Então, esses veículos aqui, que têm essas características aqui, né,
Os veículos que têm essas características só poderão circular com a adição da AET. Tá aí. E aí, professor? E aí, nós vamos ver todos os critérios e requisitos da AET. É um documento muito burocratizado. A gente vai, nessa resolução, nós iremos estudar tudo que precisa aí da AET. Tá? A gente vai estudar todos os documentos da AET aí que precisam para ser emitida essa AET. Você vai perceber o seguinte, né? Você vai perceber o seguinte, que o legislador faz um negócio para o cara desistir. Você vai ver, escuta só, faz um negócio para o cara, é muita coisa, cara. Muita coisa, muito detalhe, né? Por prazo de validade, curto. Né? Eu acho curto o prazo de validade de 1 ano. Tá? 1 ano, né? Tá, mas vem comigo, cenas para os próximos capítulos. Vem comigo, bacana. Então tá aqui as condições gerais, né? Tá, gerais, né? Vamos mais, né? Parágrafo único. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, regulamentará os procedimentos administrativos para a obtenção e renovação da ET que trata o caput, observadas as demais disposições dessa resolução. Bacana, então, ou seja, o parágrafo único está dizendo o seguinte, que essa resolução ela não é exaustiva, nós temos outras resoluções que vêm complementar. Entre elas, eu faço o destaque de uma resolução que está na sequência de gravação. Essa, eu gravei antes dessa resolução a 210, claro, estou seguindo aqui a sequência. Estou gravando agora a 211, vou gravar depois da 211, a gente vai pular para 520, que vem complementar a parte da questão aqui da AET, e depois a gente vai para a de tolerância, 258, que a gente fecha esse bloco de resoluções aí. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Parágrafo 2º, né? A autorização especial de trânsito, AET, pode ser concedida pelo órgão executivo rodoviário da União. Ou seja, o artigo 2º, ele está o quê? Informando para a sociedade quem tem competência para autorizar, para conceder a AET. Então, primeiro, órgão executivo rodoviário da União. É o famoso DENIT. Está aí, né? Vamos lá. 2 estados, né? Os departamentos estaduais de rodagem ou afins, né? Ok. 2 municípios, né? E aí 2 professor, vamos lá. Municípios, né? Então todos têm o quê? Autorização aí para a expedição, claro, né? Mediante lá a sua jurisdição, né? Por exemplo, o cara, né, cada um com a sua jurisdição, tudo bem. E agora, pessoal, agora a gente vai falar dos requisitos, né? Então, para a CVC, ou seja, para veículos, para a combinação de veículos e cargas, né? Quais são os critérios, né? Então, vem comigo aqui. Quais são os critérios? Então, primeiro critério, né? Olha aí. Peso bruto total combinado, PBTC, igual ou inferior a 91 toneladas. Ah, professor, então é o seguinte, eu tenho uma combinação aqui, só que eu preciso de uma combinação, isso pode cair na sua prova, tá? Eu preciso de uma combinação de 95 toneladas. 95 toneladas, né? E aí, professor, 95 toneladas você não vai receber esse tipo de autorização. Por quê, professor? Porque tem que ser o quê? Inferior. Tá? Então vamos aqui, ó, peso bruto total combinado, tá? Então ele tem que ser o quê? Ó, menor, tá? Menor do que 91 toneladas, né? Isso aqui é para a concessão da AET. Professor, o que mais? Esse peso bruto aqui tem que ser maior do que 57 toneladas. Professor, aonde que está escrito esses 57 toneladas, né? Ele está escrito, claro, no seu artigo 1º. Nós acabamos de ler esse sujeito. Tá? Então, você está aí. Então, é o seguinte, isso aqui é o quê? É o rol para a expedição da AET. Então, aqui, peso 57 toneladas até 91 toneladas é o primeiro requisito, né? Professor, menos de 57 toneladas, não precisa dessa burocracia. Você pode colocar o carro e rodar,
que você está autorizado pela resolução 210. Vamos lá. Requisito número 2, B. Tá? Tem o B e tem o C. Eu vou explicar o B agora, depois eu explico o C. Vem comigo. O B. Comprimento superior, tá, a 19,80 e no máximo 30 metros. Opa, então vem comigo aqui. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, tá? Letra B. Vamos aqui comigo, ó. Comprimento. Comprimento, ok, comprimento, ó. Comprimento superior, tá? Comprimento superior a 19,8. Ok. O superior e máximo de 30 metros. Menor do que 30 metros. Bacana, né? Quando o peso bruto PTC for menor ou igual a 57 toneladas. É uma situação do B, tá? Aí tem essa palavra aqui, ó, o quando, tá? Esse quando aqui, tá? Esse quando. Marque esse quando. Agora, letra C. A letra C vai ter também um quando. Vamos marcar aqui, ó, quando, né? Letra C. Vem comigo. Comprimento. Então, ele vai tratar do comprimento aqui. Comprimento mínimo de 25 metros, né? Então, comprimento mínimo de 25 metros e mínimo, né? Ó, mínimo de 25 metros, né? Comprimento mínimo de 25 metros e menor do que 30, né? Máximo de 30. Aí, ó. Então, esse aqui é o intervalo, de 25 a 30. Esse aqui é um pedido que vai de 19,8 a 30, né? Só que esse cara aqui, né? Ele vai ter um peso bruto total, né? Ó, for superior a 57 toneladas. Ou seja, né? O item B e o item C é um ou outro. Tá? Um ou outro. Ou ele se encaixa na regra do B, ou ele se encaixa na regra do C. Professor, eu quero um exemplo. Tudo bem. Vamos colocar aqui. O veículo tem 22 metros. Se ele tem 22 metros, ele vai cair direto nessa situação. Professor, o veículo tem 22 metros. Bacana. Só que o veículo tem o quê? Ó, 60 toneladas. Se ele tem aí, ó, 60 toneladas, o PBC, ó, ele é maior do que 57, ó. Ele é superior, então ele vai cair no C. Tudo bem, tá, professor? Então tá aí para vocês, peso, distância aí vai regulamentar essa situação, né? Tá? Então outro lá, ó, inferior ou igual a 57, ó, tá? Então aqui é um carro longo, né? O item B são carros longos, né? São carros longos aí, mas com pouco peso, né? No outro ali são carros longos, mas com peso maior. Então essas aqui são as duas regras diferentes, né? É um ou outro, né? Um ou outro. Ó, eu vou dar uma dica para você. Ah, professor, eu estou boiando nessa aula. Cara, se você não assistiu a minha aula 210, vai ser muito difícil você entender essa aula, tá? Vamos lá. Então, artigo, parágrafo 2º. Então, esses aqui são os artigos, né? Vem comigo, vamos lá, vem comigo aqui. Vamos continuar, né? Próximo requisito para ser concedida a gloriosa AET. Limites legais de peso por eixo fixados pelo CONTRAN. E aí, professor? Então é o seguinte, o que ele está falando aqui? Ah, professor, um eixo desse aqui. Ah! E agora? Qual que é o peso dele? Ó, 6 toneladas. Não, esse outro aqui, professor. Simples com duplo pneu, ó. 10 toneladas. Faz um complicadão aí, professor. Vamos lá, um complicadão para vocês aqui, ó. Ó, o eixo lá, Tandem, né? Triplo Tandem, né? Ó, que tem um mecanismo de suspensão especial. Esse cara aqui, ó, tem 25,5 toneladas, né? Aí, ou seja, para chegar a essa, até 91 toneladas, né? O que acontece? Até chegar a 91 toneladas, há a necessidade de quê? De obedecer os pesos máximos legais por eixo, né?
Professor, aonde que estão escritos esses eixos aqui? Esses caras aqui, em especial, né? Lá na resolução 210 de 2006, aula anterior. Tem que ter papelinho, tá lá, tem que saber. E a compatibilidade da capacidade máxima de tração, CMT. Professor, o que é o CMT? Né? O CMT é a capacidade máxima de tração do motor. Então, por exemplo, você tem um CMT aqui, ó, olha só, de 80 toneladas, né? Da unidade determinada pelo fabricante, por questão de prova, né? Então, o peso pelo fabricante, você tem que respeitar a especificação do fabricante, né? Aí você tem que ir lá com peso bruto, ó, você tem que combinar esse cara aqui, ó, com peso bruto total combinado. Por exemplo, né? Você tem lá um peso bruto total combinado, a tara mais a lotação, ó, de 90 toneladas, né? Se você tem uma capacidade de tração de 80, não pode estar desrespeitando o artigo 2º, a linha E. Então, você tem que respeitar este requisito também. Ah, ok, né? Ok, vamos continuar. Estar equipadas com sistemas de freios conjugados entre si e com a unidade tratora, atendendo o dispositivo da resolução 777 de 93 do CONTRAN. Ok, né? Então tem que ter um conjunto de freios conjugados. Bacana, tranquilo, né? Tá aí para vocês, né? Tem que saber esse requisito, né? Isso para você ter a AIT. Acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático, conforme a norma tal, e estarem reforçados com correntes e cabos de aço de segurança, né? Isso aqui cai muito em concurso, né? Então é o seguinte, você tem que ter, ó, correntes e cabos de aço de segurança, e tem que ter o quê? O acoplamento tem que ser o quê? Tem que ser automático. Ah, professor, eu já li esse cara aí, né? Eu já li esse cara, sim. Nós já estudamos esse cara na 210, né? Qual que é a hipótese, né? Qual que é, por isso que é importante ter seu papelzinho, né? Qual que é a hipótese, né? Lembra-se da hipótese que eu falei para vocês? A hipótese lá, lá da 210, na qual que tem o caminhão trator, o semi e mais o reboque 19, acima de 17,50 e menos de 19,80, né? Ele tem que ter, ele pode transportar até 57 toneladas. Lá na aula eu disse que esse requisito, ele teria que ter, ó, correntes, cabo de aço, o pino-rei, freios conjugados, tá certo? Freios conjugados, tem que ter uma tração especial também. Nós já falamos, então, para a edição da IT, também nós temos esse requisito. O que mais? Olha aqui, acoplamento de dos veículos articulados deverá ser do tipo pino-rei e a quinta roda obedecer o disposto da norma 337. Bacana, isso a gente viu também na 210, né? Outro requisito, ó, atenção, importante isso, ó, possuir sinalização especial na forma do anexo 2. Vamos direto no anexo 2 aqui, ó. Então tem que ter essa sinalização conforme o anexo 2, né? Veículo longo, comprimento X metros, né? Lembra-se que o fundo é laranja e preto, né? O cara na prova falar que é amarelo, mas laranja e preto tá aí para vocês, né? E já estudamos esse cara aqui, né? Que tem que ter o veículo longo, ok. Mas e aí, professor? Aí tem uma coisa importante que pode ser cobrado na prova. Já olhando isso aqui, eu já vejo lá na frente, não vai cair nessa prova. Ó, providas além além da sinalização especial, tem estar provida de lanternas laterais colocadas a intervalos regulares de, no máximo, 3 metros entre si, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto. Então tá lá o minhocão, né, o caminhãozão lá de 30 metros, por exemplo, né? Então a cada 3 metros tem que ter uma sinalização especial. Isso é novo, tá? Até o presente momento é a primeira vez que nós estudamos isso nos nossos cursos aqui de legislação de trânsito. Oh, rapaz, isso pode cair na prova, o cara quer fazer uma questão top, ele vai cobrar isso aí. Ele vai lá e coloca aqui a cada 5 metros, pronto, né? Pronto, ferrou, né?
não é 3 metros. Então, são esses todos os requisitos, tá? Todos os requisitos necessários para a emissão da AET, ok? Ok, né? E, finalmente, né, o último requisito para a emissão da AET está aqui, ó. As condições de tráfego das vias, obras a serem utilizadas. Então, ele vai ter que respeitar as condições de tráfego aí das vias a serem utilizadas para transportar essa mercadoria especial, né? Já vimos esse anexo aqui, bacana, né? Ok, tá aí, pronto. Pronto, então isso aí são as regras para a expedição da AET do artigo 2º. Só que o que aconteceu, né? Lá em idos de 2017, né? Especificamente através da resolução 663, ele criou um outro rol de requisitos para uma outra situação específica para que necessita de AET, que é o 2A, né, o 2A. Tá? Então eu vou explicar isso aqui de forma diferente, tá? De forma diferente, tá? A gente tem que estudar com calma. Vamos do amarelinho para baixo primeiro. Serão concedidas apenas aos polos geradores de tráfego. Apenas aos polos geradores de tráfego. Parou, que trata o artigo 93 do CTB. Professor, o que é o artigo 93? O artigo 93 é o artigo que a gente fala da engenharia de tráfego. Bingo, é isso mesmo, né? Então, lá na aula do CTB, eu já expliquei isso para você. Lá no CTB, fala o seguinte. Lá no CTB. Shopping center é um polo atrativo de tráfego? Claro que é, porque então ele vai ter que seguir regras específicas. Professor, mas o shopping center não entra aqui, correto. Aqui o que? Aqui é para veículos grandes, pesados, longos, né? Uma carga específica, não cabe aqui. E aí, professor? Aí é o seguinte, vou dar um exemplo de um polo gerador de tráfego que se encaixa no artigo 2A. Né? Vamos colocar um município aí, por exemplo, que tem como atividade principal a produção de álcool, usina de álcool, né? Álcool combustível. E para essa produção do álcool combustível necessita do quê? De uma área gigante de plantação de cana-de-açúcar. Né? Então ali vai ser um polo gerador de tráfego bem específico desse tipo de carga. Então o que acontece? Para transportar essa carga, aqui, o legislador criou uma situação para a emissão da AET para o polo específico aí, para esse polo gerador de tráfego, né? Para o polo gerador de tráfego. Então, essa é a situação. Então, nós temos essa situação. Então, aí eu já vi isso muito, principalmente no interior de São Paulo, né? Aqueles tritrens lá, né? Transportando cana-de-açúcar, veículos especiais. Então, ele criou uma situação especial. Então, nós temos aqui, preste muita atenção, tá? Duas regras. Temos uma regra geral para a emissão da AET, que é o artigo 2º. E nós temos uma regra específica, que é o 2A, que é específica para quem? Para o polo gerador de tráfego, né? Ok, vamos lá. Então, eu expliquei essa partinha aqui. Vamos lá, parte final do 2A. A requerimento do interessado. Vamos lá. Pessoa física ou jurídica proprietária do empreendimento. Proprietária do empreendimento, tá? E desde que obedecidas as seguintes condições. Então, ele poderá, o quê? Neste caso aqui, ó, solicitar uma concessão da autorização especial de trânsito. Bacana. Então, tá aí para vocês. Expliquei aqui. Existe uma pegadinha aqui que, ó, há requerimento do interessado, aí vem entre vírgulas, ó, pessoa física ou jurídica proprietária do empreendimento, para quê? Para solicitar isso. Agora, vamos para a primeira parte. As autorizações especiais de trânsito, AET, referente às combinações de veículos de carga CVC, com altura máxima de 4,40, aqui já definiu a altura máxima, 4,40, né? Com peso bruto total combinado superior a 74 toneladas e inferior a 91 toneladas, comprimento mínimo de 28 metros e máximo de 30 metros. E aí, professor? Vamos lá.
quer ficar competitivo, que dê o seu papelinho, né? Vamos fazer aqui algumas situações aqui, né? Vamos lá, rapidão aqui. Então nós temos aqui, ó. Então nós temos aqui a regra, tá? A regra do artigo 2º, tá? A regra do artigo 2º, vamos lá, para o peso bruto total combinado, nós temos uma regra. Essa regra aqui, ela vai do quê? Ó, essa regra aqui, ela vai, né? Ela vai dos 57 toneladas até 91. Tá? O comprimento aqui, professor, é do 19,80 até 30 metros, né? E agora, professor? Agora nós temos uma regra específica que é do artigo 2A, que essa regra aqui é do famoso polo gerador. Essa regra do polo gerador, né, nós temos aqui também peso bruto combinado total e nós temos o comprimento. O peso bruto combinado total aqui, conforme o CAPT, é de 74 toneladas até 91 toneladas. E o comprimento, prof, 28 metros até, olha só, 30 metros, né? E aqui a gente já viu que ele solicitou a altura, né? A altura, né? 4,40 metros, que é o normal de todos, né? Ah, tá aí para vocês, né? Professor, as regras do artigo 2º tá pago, bacana. Essa regra tá pago, tranquilo, né? E agora, o que acontece, professor? Acontece o seguinte, para o polo gerador, o legislador ele foi muito mais rigoroso do que o caso de cima. As regras de cima nós já falamos, né? Recordando aqui para vocês, vamos lá, quais são as regras para a concessão da AET com base no artigo 2, parágrafo 2º, né? Comprimento, tá aqui, matei para vocês, tá? Peso, matei para vocês aqui, tá? Ok, né? Peso por eixo, respeitar, né? CMT, que é a tração máxima do veículo, a gente já tem que respeitar, freios conjugados, acoplamento automático, mais correntes e cabo de aço, pino rei, quinta roda, sinalização especial do veículo, tanto lateral quanto na traseira. Pronto, esses são os requisitos do 2A. Desculpa, do artigo 2º. E agora, professor? Agora, os requisitos aqui do 2A vão ser maiores. Ele vai agregar vários outros pontos, ou seja, muito mais rigoroso. Entre eles, ó, estudo técnico, né? Condições especiais de operação, e muitos outros requisitos. Então tá aí para vocês. Então agora nós iremos começar a ministrar quais são os requisitos especiais do polo gerador. Nós já vimos aqui a primeira diferença, ó, o artigo 2º, 57 a 91. Né? Vamos lá, artigo 2º, 2A, polo gerador, de 74 a 91, tá? 28 a 30, tá? Então nós estamos aqui, a gente já viu só o CAPT, então pronto. Então agora a gente vai começar a estudar, nós vamos estudar em detalhes aqui, tá? Quais são os requisitos para a emissão da AET, para, neste caso, único, exclusivo e específico, opa, essa ficou legal, né? Do que? Lá do polo gerador. Vamos lá, vem comigo, né? Vamos lá, bacana, fechou aqui. Então, primeira diferença entre um e outro, pago para vocês, né? Vamos lá, primeiro bloco, né? São vários blocos aqui. Primeiro bloco, inciso 1. As combinações dos veículos carga, combinações de veículos e carga, de que trata o CAPT deverão obedecer os limites legais e o peso por eixo fixados pelo CONTRAN. Então, mesma regra do anterior, vai ter que seguir os limites legais de peso por eixo fixados pelo CONTRAN. Né? Vamos lá. 2, né? O interessado deverá apresentar um estudo técnico comprovando a compatibilidade. Quem que é o interessado? O interessado aqui é o polo gerador de tráfego,
Então ele vai ter que apresentar um estudo técnico comprovando a compatibilidade das combinações de veículo de carga nas vias pretendidas, contemplando o seguinte, né? Então agora vem o que? Vem agora a via sacra do empreendedor, né? Tudo que ele vai ter que apresentar para ter essa autorização especial, né? E agora, vamos lá, é coisa pra caramba. Memória de cálculo de compatibilidade da capacidade máxima de tração em rampas determinada pelo fabricante com peso bruto total combinado, né? Vamos lá, outro requisito. Memória de cálculo de arreste e varredura de acordo com os raios de curva apresentados no estudo de viabilidade de tráfego da CVC. Memória de cálculo da capacidade de vencer rampos de até 6%, né? Professor, o que é esse 6% aqui? Nós estamos falando do quê? De veículos de cargas altamente pesadas, né? Então, aclives, né? Aclives de 6%, né? Então, aclive de 6%, ele é o ideal, né? O ideal. Então, vencer, ó, rampas de até 6%. Então, ele vai ter que provar que aquela combinação do veículo e carga, né? Ele terá condições aí, né? Terá condições aí de quê? De cumprir, de atender esse requisito aí, né? Tem mais? Tem mais. Demonstrativo de capacidade técnica da unidade tratora fornecidas e comprovadas pelo fabricante de acordo com as características técnicas para cada tipo de modelo de caminhão trator, CMT, dimensões, relação de caixa de câmbio, reduções de diferencial, cubo de rodas, potência, torque máximo e mínimo, né? Então, tudo compatível, né? Planta dimensional para cada tipo de modelo de caminhão trator, com demonstrativo das capacidades técnicas, inclusive para as unidades tracionadas, né? Capacidade e memória de cálculo de frenagem para as condições das vias indicadas de estudo de viabilidade de tráfego, né? A compatibilidade da carga máxima de tração da unidade tratora determinada pelo fabricante com peso bruto total combinado. Ou seja, é estudo pra caramba, né? Anotações de responsabilidade técnica, ART, isso aqui é muito importante, tá? Na outra não há necessidade disso, então esse cara aqui, ó, nós temos que ter o quê? ART, tá? ART, quem é o responsável técnico para fazer esse estudo, esse projeto, para solicitar a aprovação junto ao órgão rodoviário, DENIT, DER ou município, né? Ó, estudo técnico que trata este inciso, devidamente assinada por engenheiro mecânico ou automotivo habilitado, cadastrada no órgão de registro profissional competente, né? Vamos lá. Último item do inciso 2. O estudo técnico que trata este inciso deverá ser realizada por empresa com comprovada experiência de estudos dessa natureza, devidamente credenciada junto ao órgão com circunscrição da via, né? Ou seja, a empresa para fazer esse estudo aqui já tem que ser especializada, tem que estar habilitada junto ao DENIT, junto lá ao DER ou ao órgão da circunscrição sobre a via. Bacana? Então esse aqui é o inciso 2, né? Olha como é muito mais, né? É muito documento, gente. Terceiro, isso aqui é para o polo gerador. O interessado deverá apresentar laudo técnico de combinação de veículo de carga, assinado por um responsável técnico, engenheiro mecânico ou automotivo habilitado, atestando a obediência dos seguintes requisitos. O professor está repetindo? Não, isso aqui é outra coisa. Aqui, ó, é um laudo técnico da combinação do veículo, né? O que tem nesse laudo? Vem comigo, vamos lá. Estar equipado com sistemas de freios conjugados entre si com a unidade tratora, atendendo o disposto da regulamentação específica do CONTRAN, atestada pelo responsável técnico habilitado, na forma estabelecida nesse inciso, observando os seus requisitos estabelecidos no anexo 3 dessa resolução, onde aplicáveis, né? B. O acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático, conforme tal, a norma, e estarem reforçados com correntes e cabos de aço de segurança, atestado pelo responsável técnico habilitado na forma estabelecida. Ou seja,
O item B, e o item B já está lá, também faz parte do outro, né? No outro que eu falo é do 2, né? Na geral. Só que esse caso aqui, ele pede o quê? A necessidade do responsável técnico habilitado. Ó, responsável técnico habilitado é a novidade aqui do requisito exigido, no caso aqui do polo gerador, né? Tudo isso aqui aumenta o custo, né? Acoplamento dos veículos articulados deverá ser do tipo pino-rei, quinta roda também, e obedecer o disposto das normas tais, aplicáveis de acordo com a avaliação e conforme certificação do Inmetro ou organismo por esse acreditado, atestada por responsável técnico habilitado na forma estabelecida neste inciso. Tá? Também, pino-rei, quinta roda, só que aqui, neste caso do polo gerador, a regra diz que tem que ter um responsável técnico habilitado. Né? Vem comigo aqui, outro requisito. Possuir sinalização especial na forma do anexo 2. Veículo longo, mesma coisa. Está provida de lanternas laterais colocadas em intervalos regulares, no máximo 3 metros entre si, que permitam a sinalização no comprimento total do conjunto. É o mesmo requisito do anterior. Né? Vem comigo, letra E. A CVC deverá ser provida de fueiros e painéis laterais de proteção de carga em toda a extensão das carrocerias da combinação de veículos, quando for o caso. Né? Requisito novo, vem mais comigo, letra G, né? É G? Não, F, né? Possuir, quando aplicável, dispositivo automático de proteção de carga transportada do tipo sólido de granel para o atendimento das disposições contidas na resolução 441. Tá? O que é 441? Inclusive, essa resolução 441 está no meu rol aqui para gravar essa resolução para a galera aí. G. A unidade tratora deve possuir potência compatível com as disposições vigentes da portaria do Inmetro. Ok, bacana. Então, esses aqui são os requisitos aqui, né? São o terceiro bloco de requisitos para o polo gerador. Quarto, vem comigo aqui. Apresentação e aprovação junto ao órgão executivo rodoviário, aqui o DETRAN, tá? Com circunscrição sobre a via, de estudo de viabilidade de tráfego no percurso proposto contemplando, né? E aqui, isso aqui é outra coisa que só tem no polo gerador também, tá? Então nós estamos aqui, ó, tá? Então, estamos no item 4, tá? O item 1, ele fala que tem que respeitar lá o CMT, que é a capacidade máxima de tração do veículo. Bacana, isso aqui também tem que ser respeitado lá na IT normal, sem polo gerador. O item 2, tá? O inciso 2, ele fala do estudo técnico, memória de cálculo, isso aí também é exclusivo para o polo gerador. O item 3 é aquele que se aproxima o máximo do que? Da AIT normal, né? Tá lá, claro que nós temos aí alguns requisitos a mais. O item 4, ele é inédito. O que ele diz? Então você tem ali, né, um raio de 100 km, por exemplo, que você vai transportar cana-de-açúcar, né? Então você vai ter que fazer esse estudo, tá, o órgão o executivo rodoviário, tá? Rodoviário, sobre a via, sobre a viabilidade de tráfego. Tá? Então você vai ter que estudar. Professor, nós podemos utilizar essa BR aqui, por quê? Porque ela tem pouco tráfego. Tá? Então eu vou utilizar essa BR. Então você tem que provar a viabilidade do tráfego, né? E aqui ele coloca alguns parâmetros dessa apresentação desse estudo, né? Primeiro, análise da geometria viária, contemplando o cadastro da geometria viária, levantamento visual contínuo por vídeo ou fotográfico, inclinação, extensão de rampas, tangentes, curvas, horizontais e verticais, identificação, adequação e ou regularização dos acessos. Regularização dos acessos, está sem sinalização, você vai ter que sinalizar, você vai ter que regularizar. 2 acessos existentes, interseções viárias em nível ou em desnível, né? Que é mais que o empreendedor vai ter que fazer, análise de capacidade e nível de serviço em todo o percurso para todas as classes de rodovias e avaliação da necessidade da terceira faixa ou faixa adicional em rampas ascendentes em vias e pistas simples. Então ele vai ter que fazer toda essa análise de estudo de viabilidade de tráfego, né?
Tem mais? Claro, ó. Então, isso aqui, ó, ele vai ter que fazer tudo isso, né? Tudo isso, né? Outro bloco de requisitos para polo gerador. A CVC, que trata o caput deste artigo, somente poderá trafegar em via pública no percurso especificado na IT. Olha aí. Então, só pode, nesse caso do polo gerador, ó, no percurso especificado pela IT, quando obedecidas as seguintes condições operacionais. Então, aqui nós vamos ter o quê? Condições operacionais específicos para o polo gerador de tráfego, né? Quais são? Primeiro, velocidade. Velocidade máxima de 60 km por hora, devendo constar na parte traseira da última combinação essa informação. Tem que colocar lá na última combinação, velocidade máxima 60 km para avisar todo mundo na via, né? Outra regra operacional, fica proibida a operação em comboio. Olha, boa questão de concurso, né? Então, no polo gerador, não pode ter operação de comboio, observando-se a distância mínima de 100 metros entre os CVC, entre os veículos, né, especiais, né? 100 metros para quê? Para dar oportunidade o quê? De ultrapassagem, né? Ultrapassagem de outros veículos, né? O veículo deverá trafegar sempre com os faróis acesos, né? Então, outra regra aqui do faróis acesos, né? Vou até incluir essa regra aqui no artigo 40, né? O veículo deverá trafegar sempre com os faróis acesos, né? D. É vedada a ultrapassagem de outro veículo pela CVC, salvo se estiver parado. Então, se o veículo estiver parado, ele pode ultrapassar, tranquilo, né? Então, é vedada a ultrapassagem, né? Tudo isso aqui são condições operacionais. Letra E. A operação noturna em vias de pista simples somente poderá ocorrer em horários com baixo volume de tráfego, correspondente no máximo ao nível de serviço C, ou seja, bem baixo a quantidade de veículos trafegando naquele horário. Verificado no estudo de viabilidade de tráfego, devendo constar expressamente na IT os horários permitidos. Então, via de regra, no polo gerador de tráfego, ou tem que ser durante o dia, né? Durante o dia, pode à noite, pode de acordo com o inciso 5, a linha E. Vamos lá. F, né? É vedada a imobilização do veículo sobre estruturas de obras de arte especiais, né, exceto em situações de emergência. Então, você não pode, né, fazer uma imobilização para o veículo, né, sobre nenhuma estrutura de obra de arte, pontes, viadutos, né, especiais, você não pode fazer essa imobilização, exceto em situações de emergência, ok, né? Em situações de emergência aqui, cara, é muito importante, cara. G. O percurso autorizado na IT será limitado a 100 km, né? Então, esse aqui você pode fazer isso até 100 km. Então, ele é bem restrito a um projeto específico, né? E, finalmente, em vias de múltiplas faixas de tráfego, a CVC deverá utilizar obrigatoriamente a faixa da direita. Então, você tem que ir pela faixa da direita. Então aqui são as condições operacionais, né? Pronto. E aí, professor? Então, tá aí para vocês, né? Então, a gente explicou a regra do fornecimento, regra geral da IT, do parágrafo, artigo 2º. Bacana. Aí o legislador, ele viu a necessidade de aumentar o rigor na emissão da IT na situação dos polos geradores de tráfego bem específico. Então, conclusão até o momento da aula, que para os polos geradores de tráfego, né, o legislador, ele pegou pesado, tá? Pegou pesado, ok. E agora? Agora a gente não vai falar mais do polo gerador, a gente vai falar das regras gerais. Artigo 3º, né? O artigo 3º, ele vai falar, tá certo, da regra geral de velocidade e da regra geral quando que pode estar o veículo, qual horário que ele pode circular. O trânsito de combinações de veículos de carga, que trata esta resolução, claro, aquelas que são sujeitas à AIT, será do amanhecer ao pôr do sol, tá? Ou seja, durante o dia. E a sua velocidade máxima é de 80. Olha a questão de concurso, né? No polo gerador é 60. Aqui, regra geral, as demais AITs, 80 km por hora, né? Bingo, 10, né?
Assunto muito bacana esse, né? E agora, professor? Aí a gente já viu aqui, tá, no caput do artigo 3º, amanhecer ao pôr do sol. É o horário que pode trafegar. Tem exceções? Com certeza. Agora, todos os parágrafos a gente vai estar aí falando aí do artigo 3º das exceções do horário. Parágrafo primeiro. Nas vias com pista dupla e de duplo sentido de circulação. Olha aí. Olha a primeira exceção, né? Lá no polo gerador tem uma exceção também. Já expliquei para vocês, né? Então aqui, ó, regra geral, ó. Então você tem que ter, ó, aqui, ó, né? Ó, né? Ó. Pista dupla e duplo sentido. Bacana. Dotadas de separadores físicos. Essa palavrinha separadores físicos que vai cair na sua prova. Que possuam duas ou mais faixas, né, de circulação do mesmo sentido, será autorizado o trânsito diuturno, ou seja, de dia e de noite, diuturno. Olha aí, é uma exceção à regra geral do parágrafo 3º, tá? Então, olha aí, é uma exceção. Tem mais exceção? Tem mais exceção. Então, olha aí, parágrafo primeiro tratou de uma exceção, separado, ó, separadores físicos, né? Parágrafo 2º. Em casos especiais, tá, devidamente justificados, poderá ser autorizados o trânsito noturno de combinações de veículos e cargas nas vias de pista simples com duplo sentido de circulação, observados os seguintes requisitos, né? Então, ele está colocando, né, em casos especiais, ou seja, não é regra geral. A regra geral é a cabeça do artigo, que é ao amanhecer, ao pôr do sol. Só que aqui ele já fala, ó, pista simples com duplo sentido, né? Ó, pista simples de duplo sentido, né? Simples, né? Uma mão vai, outra mão vem. A. Volume de horário de tráfego de período noturno corresponde no máximo de nível de serviço C, ou seja, baixo tráfego, né? Conforme o conceito da engenharia de tráfego. Ok. Vamos lá. Traçado adequado de vias e suas condições de segurança, especialmente no que se refere à ultrapassagem dos demais veículos. Ou seja, né, a via ela está completamente adaptada, sinalizada, adequada para receber esse tipo de tráfego. Então ele pode, né? Pode acontecer também ter a sua autorização especial. Colocação de placas de sinalização em todo o trecho da via, tá? Advertindo os usuários sobre a presença de veículos longos. Então, sempre tem que estar devidamente sinalizado. Então, isso aqui é a segunda regra de exceção, a segunda exceção aqui, na qual que permite um AIT transitar no período noturno, né? Pronto, então tá aí para vocês o artigo 3º pago, né? Agora a gente vai para o artigo 4º, né? O que diz o artigo 4º? O artigo 4º a gente vai falar da apresentação de documentos para requerer, né? Para requerer. Vamos lá, artigo 4º. Ao requerer a concessão de autorização especial de trânsito, AIT, o interessado deverá apresentar. Agora vamos lá. Letra A. Preliminarmente, esse 4 aqui é para geral, tá? Lá do parágrafo, artigo 2º. O interessado deverá apresentar preliminarmente projeto técnico de combinação de veículos de carga, tá? Devidamente assinado por engenheiro mecânico, conforme a lei tal, que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e segurança operacional que deve conter, né? Deve conter. Vamos lá. Primeiro item. Planta dimensional de combinação, tá? Contendo indicações de comprimento total, distância entre eixos, balanço traseiro, laterais, detalhe de para-choques traseiro, dimensões e tipos de pneumáticos, lanternas de advertência, identificação da unidade tratora, altura e largura máxima, placa traseira de sinalização especial, peso bruto total combinado, peso por eixo, capacidade máxima de tração e distribuição de carga do veículo, né? Então, olha aí, né? Vamos lá. B. Cálculo demonstrativo da capacidade da unidade tratora de vencer rampa de 6%. Bacana, né? No anexo 1 tem uma fórmula que calcula isso, não há necessidade de estudar. Gráfico demonstrativo das velocidades que as unidades tratora de composição
é capaz de desenvolver para os aclives subidas de 0 a 6%, obedecidos os parâmetros do parágrafo artigo 2º, né? Capacidade de frenagem, desenho de arraste e varredura conforme norma SAI, né? Laudo técnico de inspeção veicular elaborado e assinado pelo engenheiro mecânico, responsável pelo projeto acompanhado pela sua respectiva ART, anotação, responsabilidade técnica, atestado em condições de estabilidade e segurança e combinação de veículos de carga, né? Tem mais? Tem mais, né? Cópia de certificados de registro e licenciamento dos veículos da composição de veículos semi-reboques, ok, todos os documentos, né? Então tá aí. E aí, professor? Tá. Completando a explicação. Nós temos duas regras para a expedição da AIT. Temos uma regra específica do artigo 2º, artigo 2º, 2A. O artigo 2A. Está lá. Que é do polo gerador. Do artigo 2A, nós vimos, a exigência é muito maior. Bacana, tá? Aí, esse artigo 4º, tá? Ele vai complementar as exigências do artigo 2º. Tá aí, né? Vai complementar, tá? Vamos lá. Professor, tem mais coisa? Tem, tá? Tem coisas interessantes aí para a gente falar ainda. Parágrafo 1º. Nenhuma combinação de veículos de carga poderá operar ou transitar na via pública sem que o órgão executivo rodoviário da União, DENIT, dos estados e dos municípios, né, tenha analisado e aprovado toda a documentação mencionada neste artigo e liberado a sua circulação. Então, a necessidade o quê? Sempre só pode através da AIT. Somente será admitido o acoplamento de reboques e semi-reboques, especialmente, construídos para utilização nesse tipo de combinação de veículos devidamente homologados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com códigos específicos pela tabela. O que ele está falando aqui? Ele está falando que as unidades do reboque e semi-reboque, né, eles deverão estar registrados, né, tem que ter toda a combinação, tem que estar todo homologado pelo Denatran. O Denatran tem que homologar esse modelo, esse padrão, e claro que tem que estar devidamente registrados no Renavan. Isso aí na aula de registro a gente vai falar mais sobre isso, bacana. Agora a gente vem aí um assunto importante da aula, tá? Que é o parágrafo 3º. Então, o que nós estudamos até aqui? Nós estamos estudando até aqui, claro, completando a aula 210, a gente viu o quê? As dimensões impedidas, as dimensões e os pesos autorizados pelo CONTRAN através da resolução 210, ponto final. Agora, na 211, a gente viu uma regra específica do artigo 2º, combinado com o artigo 4º. Bacana, bacana. A gente viu uma regra específica do artigo 2A, que é do polo gerador. Olha o que diz aqui o parágrafo 3º. Para concessão da autorização especial de trânsito, AET, de veículos com peso bruto total combinado superior a 74 toneladas e inferior a 91 toneladas, não se aplica o disposto do artigo 4º dessa resolução. Prof, e agora? Copiaram, entenderam, perceberam aqui? Qual que é esse artigo? O artigo 4º, né? E aí, professor, aí, tá? E aí o seguinte, tá? Aí é o seguinte, tudo bem, vem comigo, né? Olha só. Resumo das regras. Tá? Prof, escreve com preto, tudo bem. Primeira, tá? Regra geral. Essa regra geral, ela está na resolução 210, tá? Nessa regra geral aqui,
tá? Não precisa de A e T, e é para peso até 57 toneladas e comprimento até 19,80. Segundo, tá? Segunda regra, tá? Vem comigo aqui, olha só. Segunda regra, AET, ok? Resolução 211. Artigo, tá? Segundo, combinado com o artigo 4º, tá? Professor, essa regra, tá? Essa regra, professor, do artigo 2º combinado com o artigo 4º, ele traz o quê? Ele traz exatamente o que está fora do parágrafo 3º, ó. Não se aplicarão, que é essa regra que acabei de estudar. Vamos lá, vamos colocar aqui peso, olha aí. Peso, né? Ó, superior, então aqui vai pegar o 57 até 74. Comprimento, tá? Comprimento, aí, da segunda regra, 19,80 a 30 metros. Tá aí. Terceira regra, AET, resolução 211, que é exatamente a regra, né, do artigo 2A, que é do polo gerador. Regra do polo gerador. Que, inclusive, essa é a regra mais penosa, né? Na regra do polo gerador, só para recordar para vocês aqui, nós temos o quê? O peso, tá? É de 74, tá? A 91 toneladas. E nós temos o quê? O comprimento de 28 a 30 metros. Tá aí para vocês, né? Comprimento de 28 a 30 metros, né? Então nós temos aí essa regra. E aí, professor? Regra 4. E essa regra 4 aqui, professor? É exatamente aqui do parágrafo 3º. Também será necessário a emissão da ET, da resolução 211, tá? Essa regra aqui, ela surgiu, tá? Em virtude do artigo 4º, parágrafo 3º, que ela excluiu, tá? Então, esta regra aqui vão ser para veículos, olha aí, com peso, ó, peso superior, ou seja, de 74 toneladas e inferior a 91 toneladas. Tudo bem, professor. Essa regra aqui, nós iremos aplicar qual regra? A regra do artigo 2º, 2A, que é do polo gerador. Então tá aí, então, os veículos aqui, ou seja, o legislador aqui, ele mudou isso recentemente, né? Ele mudou isso recentemente. Mas, professor, mas aonde que está escrito essa regra 4ª? Está aqui, ó, eu vou ler para vocês, ó. Ó, parágrafo 4º, ó. Para a concessão da autorização especial de trânsito de veículos com peso bruto total combinado superior a 74 toneladas e inferior a 91 toneladas. Exatamente isso, ó, superior a 74 toneladas, inferior a 91 toneladas, né? O interessado deverá atender os procedimentos administrativos, especificação técnica das combinações de veículos de carga, os itens e os requisitos de segurança, previstos no artigo 2A. 2A dessa resolução. Então, nós temos aqui para a emissão da IT. E aí, professor, tudo isso aqui foi explicado. Anotem, coloque isso aqui no seu papelinho, né?
no seu papel aí. E aí eu vou falar para vocês. Já deixa aqui, ó, o item 5, em branco, que a gente vai preencher esse resumo das regras para você daqui a alguns minutos, né? Então tá aí para vocês. Isso aqui que é o reflexo do artigo 3º, né? Rapaz, é muita regra, é muita burocracia, né, cara? O cara estudar para concurso com tudo isso, cara, é coisa demais. Mas, né, tem que estudar, tá aí, né? E eu digo para vocês que eu procuro explicar da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira possível, né? Vamos lá. Então, o que eu acabei de ler para vocês, ó, tá aqui, ó. Então, esse cara aqui vai ser preenchido pelo parágrafo 3º, artigo 2A. Então, esses que ó, superior a 74 toneladas e inferior a 91 toneladas, vai ter que atender o 2A. Bingo! Ou seja, o legislador, o que ele quis, né? Então, o legislador, o que ele quis? Ele quis o quê? Aumentar o rigor técnico, né? Ele colocou mais exigências, aumentou o custo aí do pedido. Cara, é coisa demais, é coisa demais. Ah, professor, então eu vou conseguir essa IT, eu vou nem pegar nela, vou colocar no quadro, deixar lá, ela é santa. Cara, tudo isso, toda essa via sacra, terá validade do prazo máximo. 1 ano. Putz, professor. Eu estou há 10 meses correndo com essa desgraça desse processo. Aí, custo Brasil. Pô, pelo menos 2 anos, né, cara? 2 anos aqui, né? 1 ano. Ô, Contran, vamos lá, cara. Tenha dó aí do empreendedor, do caminhoneiro, do polo gerador, né? De acordo com o licenciamento da unidade tratora para os percursos e horários, ó, horários previamente aprovados, não é qualquer hora. E somente será fornecida após vistoria técnica da combinação de veículos de carga, que será efetuado pelo órgão executivo rodoviário da União, dos estados ou do município do Distrito Federal. Então tá aí, tem que passar ainda pela vistoria técnica. Depois de todos os processos lá, tem que passar ainda pela vistoria técnica, né? Tem, tá aí. Parágrafo 1º, né? Trata o que da renovação. E aí, essa renovação, tá? Nessa renovação aqui, ele deu uma aliviada. Deu uma aliviada na vistoria técnica, que pode ser substituída. É isso mesmo, cara. Só aliviou nisso aqui. Para a renovação da autorização especial de trânsito, AIT, a vistoria técnica prevista no caput deste artigo poderá ser substituída pelo laudo técnico de inspeção veicular, elaborado e assinado por engenheiro mecânico responsável pelo projeto, acompanhado pela respectiva ART, a anotação de responsabilidade técnica, que emitirá declaração de conformidade junto com o proprietário do veículo, atestando que a composição não teve suas características e especificações técnicas modificadas e que a operação se desenvolve dentro das condições estabelecidas nessa resolução. Parágrafo 2º. Os veículos em circulação da data da entrada em vigor dessa resolução terão asseguradas a renovação da autorização especial de trânsito mediante atendimento ao previsto do parágrafo anterior, ou seja, ele vai apresentar lá o laudo técnico, né? E apresentação, certificado do registro de licenciamento, ok? Dá tranquilo esse cara, uma regrinha de transição, né? Vem comigo. Opa, é isso mesmo? Isso, né? Vem comigo. Em atendimento às inovações tecnológicas, a utilização e circulação de novas composições, respeitados os limites de peso por eixo, ó, respeitados os limites de peso por eixo, resolução 210, somente serão autorizados após a comprovação de seu desempenho, mediante testes de campo, incluindo manobrabilidade, capacidade de frenagem, distribuição de carga, estabilidade, além do cumprimento do disposto da presente resolução. Esse artigo 6º aqui é um zap que o CONTRAN delegou para o DENATRAN.
Ou seja, Denatran, fique esperto aí, porque pode ter inovações tecnológicas aí para a nossa frota. A gente não pode ficar desatualizado, né? Claro, toda modernidade vem sempre o quê? Reduzir custos, aumentar a performance, aumentar a eficiência. Então ele colocou esse dispositivo autorizando aí o Denatran homologar, né, essas composições de inovações. Artigo 7º, né? Excepcionalmente, eu odeio estudar quando vem essa palavra em concurso, cara. Por quê? Porque pode ser uma questão de prova, tá aí. É uma exceção de tudo aquilo que você estudou. Você lembra, tá, que eu falei para vocês, resumo das regras, você colocar o item 5 e deixar lá um espaço, tá aí. Então o artigo 5º, tá? A quinta regra é desse cara aqui, do excepcionalmente. Vamos escrever ela? Vem comigo, vamos ler primeiro aqui. Excepcionalmente, será concedida a ET para as combinações de veículos de carga com peso bruto total combinado de até 74 toneladas, e comprimento inferior a 25 metros, desde que suas medidas tracionadas tenham sido registradas até o dia 3 de fevereiro de 2006. Né? Então, aqui, ó, então uma regra, tá, de fornecimento da AET excepcional para quem foi registrado até 3 de fevereiro, que é o prazo que mudou uma regra. Ok, né? Respeitadas as restrições impostas pelos órgãos executivos com circunscrição sobre a via. Agora vem comigo. Né? Para os veículos boiadeiros articulados Romeu e Julieta com até 25 metros. Fica permitida a concessão da autorização especial de trânsito, né? E, além disso, isenta-se do requisito do registro das unidades tracionadas que trata o CAPT, porque já tinha sido registrado antes, né, desse parágrafo. Então, é uma regra aqui. Ó, essa de 2016 aqui, exatamente a data aqui da resolução 635, né? E aí, professor? Né? E aí o seguinte, vamos escrever aqui a última regra para você, né? Regra 5. Né? Tá aí, regra 5. Regra 5, de novo, é a ET excepcional. Tá? Claro, resolução 221. Né? Ela está no artigo 7º, né? Ok. Para que veículos boiadeiros articulados, tipo romance, Romeu e Julieta, ó, até 74 toneladas e até 25 metros, registradas até o dia 3/2 de 2006. Tá aí para vocês aí. Pronto, tá aí para vocês a última regra de registro. Pronto. E agora, professor, reta final da nossa aula, né? Matamos aí mais uma resolução um pouquinho complicada, tá? Mas eu digo para vocês que a gente foi artigo por artigo da lei, né? Artigo por lei. Vamos lá. Parágrafo 2º. Para combinações de veículos de carga cujo comprimento seja de no máximo 19,80, o trânsito será diuturno. Olha que coisa interessante. Então, nós sabemos que nós já sabemos, né, que o comprimento máximo é 19,80. Tá aí, resolução 210. Para esses veículos, né, não precisa de AIT e aqui ele pode transitar de forma diuturno, de dia, diurno e noturno, né? De diurno e noturno, diuturno. Artigo 8º. A não observância dos preceitos dessa resolução sujeita o infrator às penalidades previstas no artigo 231. Tá? É o 231.
Esse item aqui, a gente na 520, na resolução 520, a gente vai detalhar mais esse assunto aqui. Esses são os incisos do CTB, conforme cabível, além das medidas administrativas aplicáveis, né? Pronto, chegamos aí ao final dessa magnífica aula, né? Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2007, 9A, prorrogar para o dia 1º de janeiro de 2018 o prazo para o cumprimento das exigências dispostas no anexo 2 dessa resolução, com redação dada pela resolução do CONTRAN 635, facultado a antecipação da sua adoção total, né? Muita resolução, né? Ficam revogadas, ok. Alfredo Pérez da Silva foi o presidente do CONTRAN aí nessa data. Pronto, finalizamos mais uma resolução para vocês aí, a resolução 211, né? Quando você tem consciência do seu valor, quando você tem consciência do seu valor, tá? Não é qualquer coisa que te satisfaz. Então você fica mais exigente, né? E muito menos qualquer coisa que te atinge. Olha que coisa interessante, né? Ou qualquer coisa que te atinge, não é qualquer coisa, porque você sabe o seu valor. Então você sabe o quê? Analisar, mensurar as situações. Tá certo, meus queridos alunos? Vão lá, mais uma grande aula para vocês. Você pode ter certeza que não foi uma aula superficial. Foi uma aula aí, como poucos ministram uma aula dessa maneira. Tá? Pagamos aí para vocês a resolução 211 do CONTRAN. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá